Boas-vindas! Você está no Log Talks, o podcast de logística da Corber Supply Chain. Por aqui a gente recebe pessoas de mercado para conversar sobre tecnologia, processos, logística e tudo o que você precisa saber para estar bem informado sobre esse mercado. Nessa temporada nós estamos falando sobre robótica, ou AMR, ou automação flexível, como você preferir chamar. Para essa temporada nós estamos recebendo Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber para a América Latina, que tem mais de 30 anos de tecnologia em logística. E Thiago Nascimento, diretor de logística da Decathlon, que tem mais de 20 anos de experiência também neste mercado. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar então esse episódio em que a gente vai falar sobre qual é a hora certa de implantação de robótica, se existe, né? Se existe esse momento eureka, se existe esse cenário ideal. Então, queria começar partindo daí. Existe o momento ideal ou o momento vai acontecendo conforme a maturidade de processos ou o amadurecimento das operações? Boa. Acho que é uma pergunta bem interessante. Na minha perspectiva, né, talvez um momento eureka de fato, assim, aquele, é claramente visível que esse é o momento. Eu acho que não, né? O mundo é tão dinâmico, as operações logísticas são tão dinâmicas assim que é muito difícil, né? Normalmente é muito difícil determinar, né? Normalmente o que a gente percebe dentro de uma empresa, dentro de uma operação logística de supply chain de uma empresa, é que há pelo menos meia dúzia de iniciativas que são muito importantes concorrendo entre si pela atenção dos executivos, que tem que priorizar uma delas em algum momento, né? E trabalhar, fazer essa priorização num cenário em que os recursos são limitados, né? A gente não consegue nunca investir em tudo aquilo que a gente gostaria de investir. E tem muitas coisas para serem feitas, né? Então, dado esse cenário, eu creio que sim, há talvez um nível mínimo de maturidade, como bem colocado antes pelo Thiago, né? De processos e de pessoas que é requerido para a adoção de qualquer tecnologia. Se não houver esse nível mínimo, é muito difícil imaginar que um projeto possa ser bem sucedido, né? Acho que um projeto, qualquer projeto de tecnologia tem que ter um componente de change management, especialmente em logística, que é uma área assim, de uso de mão de obra bastante intensiva. Então, como a gente vai mexer no ambiente de trabalho, no processo de trabalho das pessoas, temos que treinar essas pessoas, capacitá-las para isso, despertá-las para isso, né? E esse change management, ele é muito importante. Ele pode, em alguns momentos, ajudar a nivelar o processo e as pessoas, a tecnologia que tá sendo implantada, né? Mas há outras variáveis, a própria demanda, né? Um dos componentes do momento eureka talvez seja assim, cara, a água está aqui, né? Eu não estou mais dando conta, o que eu faço, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas assim e vai muito assim da sabedoria, né? Do gestor escolher, né? O timing. Não sei, Thiago, se é por aí. Sim, acho que depende, né? Tudo depende, cada case é um case. Fazendo um trocadilho de cada caso é um caso, mas vale olhar um pouco. Acho que o planejamento tem que ter. Não dá para não ter planejamento. Não dá para esperar a água bater aqui no pescoço para você tomar uma decisão. Até porque não é uma decisão fácil de fazer. Requer investimento, requer disponibilidade de recurso ali, requer uma mudança, uma transformação que a empresa passa. Então, concordo, não tem um momento certo, né? Você vai estudando isso, você vai fazendo você vai colocando no radar a tecnologia e minha dica é olhar para isso e fazer estudo, assim, se permitir trazer parceiro, se permitir olhar pro seu negócio e vamos fazer um estudo, vamos ver como que se comporta, vamos ver se dá ROI e começa, porque às vezes tem um paradigma também de dizer, olha, não, isso não é para mim, não vai dar agora, não consigo fazer, não tenho volume, enfim, não tenho grana, calma, permite, olha, vai começando, porque não é um processo fácil de convencimento, não é um processo, então a gente que está desse lado aqui, eu gostaria de ter milhões ali disponíveis e conseguir transformar a operação mais tecnológica do Brasil, ou do mundo, quem sabe, então assim, calma, dá para ir estudando, dá para ir levando, é um processo de convencimento, é um processo de maturidade da própria operação, mas não fique parado esperando isso, essa que é a minha dica, assim, não fique parado esperando, só vamos mudar o patamar quando a gente tiver uma grande tecnologia. Então, o que a gente falou nos outros episódios, né, de pessoas e processos,
bom, antes de pensar em grandes tecnologias, a gente já conseguiu crescer pelo menos 20% em produtividade sem grandes tecnologias, né? Então, com isso, colocando o Lean, olhando para processos, fazendo um bom mapeamento da operação, colocando ali melhorias, ferramentas, aumentando a maturidade das pessoas. E quando vem uma tecnologia, eu acho que você consegue extrair um máximo dela, ou pelo menos boa parte do que ela pode entregar, porque as pessoas e os processos vão estar mais maduros, as pessoas vão conseguir receber aquilo de uma forma mais fácil, né? Do que você realmente já entrar com tecnologia, vai ficar. Então, assim, porque o outro desafio é você fazer isso se pagar, né? Então, tudo bem, tudo bonito no papel, né? Então, quando a gente faz os cases, as coisas param em pé, mas na hora da prática ali, a gente vê que tem um pouco de dificuldade. Bom, eu já tive a experiência de implantar algumas tecnologias e o primeiro ano fica pior do que o manual. Então, aí você fica maluco, você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Depois vem a maturidade, depois vem o aprendizado, as coisas vão acontecendo, as coisas vão entrando no eixo. Você fala, bom, tô no caminho certo, mas para investir mesmo, para fazer, eu falo que tem que ter um corajoso. Tem que ter um primeiro corajoso ali que vai comprar a briga e que vai atrás e que vai defender e vai olhar dados e vai justificar e vai fazer projeto. Porque se não tiver esses corajosos ali na operação, dificilmente a gente vai conseguir convencer o que é necessário. Porque é aquele negócio, né? Você tem que olhar realmente à frente e o ideal é que a gente consiga colocar antes da água bater no pescoço, né? Porque a hora que bateu, fica tudo muito mais difícil, tudo muito mais caro, tudo muito mais dolorido do que colocar isso de uma forma planejada. Nos nossos episódios anteriores, a gente falou muito sobre a flexibilidade que a robótica tem de não necessariamente exigir nem um investimento tão grande quanto as automações que a gente já conhecia até então, né? E nem um tempo de implantação tão grande como a gente tinha. Isso é um aliado da robótica para que ela se torne possível e também deve estar no radar dos executivos na hora de ouvir, né? Porque quando a gente imagina os robôs, a movimentação de armazém autônoma, muitas vezes a gente imagina que isso é só para grande empresa, isso é só para empresa imensa. E não necessariamente. Há soluções também para empresas que não tenham essa estrutura toda. Eu acho que sim. Definitivamente, né? Quando a gente trata de adoção de uma tecnologia um pouco menos complexa do que a automação tradicional e que requer menos investimento e que requer menos tempo para ser implantada, as consequências da adoção, o impacto da adoção e as consequências da adoção, elas são um pouco menores, né, dentro da organização. Então, a sensibilidade da decisão ela é um pouco menor, ou seja, é uma decisão um pouco mais fácil. É como a gente, né? A gente decide mais fácil comprar uma calça do que um carro, mais fácil comprar um carro do que uma casa, né? O impacto dessas decisões são distintos, né, entre nós. Eu concordo, foi bem interessante assim a colocação que o Thiago fez antes sobre o tem que se pagar e tem que fazer sentido para a operação, né? É a base de tudo, né? Eu tive o desprazer de ver em duas empresas diferentes durante a minha carreira aqui no Brasil, sistemas automatizados de logística serem desligados, serem descomissionados e virarem sucata, porque era investimento, com perdão aí da expressão, para inglês ver. Uhum. Alguém lá da área de inovação, alguma coisa, fez um negócio bonito, tirou a foto, deixou aquele vácuo para trás, né? E a coisa ficou insustentável. Daqui a pouco o custo de manutenção, em ambos os casos ocorreu o mesmo, o custo de manter aquilo vivo, nem isso se pagava. Imagina o investimento original, né? E de fato também a gente está tentando tirar um pouco assim do ceticismo que há, talvez do receio, a palavra corajoso que o Thiago usou, na minha opinião faz todo sentido, né? Nós temos que ter mais isso no Brasil, né? A gente vê assim muita gente, quando a gente olha a curva de adoção de tecnologias, né? Muitas vezes somos laggards no Brasil, né? E deveríamos estar lá na frente, né? Algumas empresas adotam, como é o caso da Decathlon, né? Então a gente precisa mais disso na logística brasileira, né? Mais coragem, né? E para mitigar um pouco isso, o que nós da Corbett fizemos foi criar o Centro de Inovação ali em Campinas, onde a gente colocou os nossos robôs rodando. Então as pessoas podem ir, podem ver, né? A nossa comunidade de logística pode ir lá e ver aquilo. Opa, não é uma coisa jornada nas estrelas, é uma máquina, né? Que ela tem inteligência, mas a inteligência está no software, que é a máquina que opera a máquina, né? E nós criamos o que a gente chama de AMR Starter Pack, né? Que basicamente é um container
que a gente importa para o Brasil aquele container fechado com 10 robôs, eu não lembro quantas, 100 talvez estanterias, enfim, com um kit para começar de uma forma fácil, né? Porque quando você tem essa vantagem de poder testar uma solução sem precisar se comprometer com o volume total, a minha operação para ser executada, X mil linhas que eu preciso executar por mês, eu precisaria de 100 robôs. Se você tivesse que decidir já de cara, é nada ou é 100, é difícil a decisão de novo, né? Mas se você pode decidir, não, eu vou começar com 10 e vou ver o comportamento disso. Eu acho que o próprio projeto, Thiago, não sei se você concorda comigo, mas a gente normalmente faz um projeto e é fundamental planejar e tentar medir tudo e tentar antecipar tudo e a gente calcula o retorno do investimento. Quando a gente começa a implantar, coisas vão acontecendo e no final a gente tem um ganho que ele é um resultado daquilo e de outras coisas que aconteceram em paralelo, né? Não querendo dizer que não é necessário planejar, muito pelo contrário, é fundamental, né? Mas a verdade é que a gente tenta antecipar cenários na medida da limitação humana e dos dados que a gente dispõe, e lá na frente a realidade é outra. Sim. Quando a gente começa um projeto, a única certeza que a gente tem é que vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Então, prever todos os cenários é quase impossível. Então, a gente tem, quanto mais, como a gente falou, quanto mais flexibilidade a gente tem para esses tipos de cenário, eu concordo. Acho que o que vem de inovação agora é que o seu compromisso com um grande investimento, ele diminui cada vez mais. Então, a gente consegue começar pequeno, errar pequeno, aprender e ir escalando isso à medida que o seu negócio vai tomando mais maturidade, né? Então, para mim, essa é uma grande vantagem. Quando a gente coloca esse papel do corajoso, né, versus esses projetos que às vezes não dão certo, isso fica aquela pulga atrás da orelha, né? Putz, será que vale a pena a gente, de fato, investir, colocar um caminhão de grana aqui? Será que se paga? Será que não paga? Será que esses números estão certos? Será que não tá? Então, fica ali. A própria maturidade, acho que do mercado brasileiro, nesse sentido, vai fazer com que as empresas, acho que isso vai uma hora ou outra virar quase que commodity, assim. Acho que isso vai ser, é o que eu vejo, pelo menos de tendência, quanto mais corajosos tiverem e forem testando e corrigindo, obviamente, as falhas, quanto mais cases a gente conseguir ver, quanto mais empresas tiverem os seus corajosos ali fazendo coisas nesse sentido, mais coragem vai dar para as indústrias, para as empresas fazerem os seus investimentos, para crescer porque vai ser algo que é de sobrevivência, não vai ser mais algo de escolha de fazer ou não fazer. Para mim, a palavra é sobrevivência e quem tiver e quem vai estar fazendo parte desse mercado vai estar lá na frente e daqui a pouco quem não estiver fazendo parte vai estar para trás. Então, vai ser algo que não dá para escolher no futuro, vai ter que ter e vai ser tendência, sem dúvida. Eu concordo plenamente. E a gente vê aqui no Brasil, muitas vezes eu escuto quando a gente fala, né, quando a Körber vai ao mercado e fala sobre algumas tecnologias, não só a MR, voz, visão, softwares, etc., né? É comum, assim, a primeira pergunta que a gente escuta ser, mas já tem no Brasil? E já tem alguém usando no Brasil? E aí eu sempre Essa é a dificuldade. eu entendo, assim, o valor de se criar uma massa crítica e tal, por um lado. Por outro lado, você recentemente, né, compartilhou conosco da viagem, onde viu vários CDs, né? Na essência, é exatamente igual. Assim, a gente não tem mais aqui no Brasil um problema de piso, por exemplo, que é muito irregular, que é isso, que é aquilo. Não, a gente já sabe fazer piso. Na essência, entra, processa, sai, é isso. Né? Nossos CDs são tão bons quanto os da Europa, dos Estados Unidos. A gente tem CD aqui no Brasil de primeiro mundo, assim. CDs muito bons, operações muito boas. Eu acho que o ambiente está fértil para isso. Mas é óbvio, ainda existe uma dificuldade de se aprovar um projeto desse tamanho, né? Então, na realidade, a gente também fala, quando a gente compara, apesar de mão de obra mais escassa, tudo, a mão de obra no Brasil ainda é barata. É um pouco mais barata do que na Europa. A gente está sempre atrelado ao câmbio, então tecnologias assim, estão atreladas ao euro, ao dólar. Então, quando a gente faz o ROI ali, a gente sempre sai atrás, a gente sempre está perdendo de algum jeito. Então, a dificuldade é olhar realmente qual é o momento de fazer. Para mim, assim, estuda o tempo todo. Olha o tempo todo. Faz assim, começa... Talvez ano passado não deu certo, visita de novo. Agora esse ano, faz de novo essa conta. Vai ali, começa pequeno, vai tentando colocar... Porque acho que uma hora vai dar certo. Como outras tecnologias que a gente falava que era
impossível de viabilizar, por exemplo, o RFID, né? Agora a gente está com operação que já passa a entrar 100% no RFID. Mas quando a gente olhava só para logística, não dá ganho. Mas quando a gente olha para a value chain inteira, quando a gente olha chegando até o varejo, então hoje já me permite abrir lojas que eu não preciso mais de tantos caixas. Eu já tenho self-checkout, onde a tecnologia do RFID vai contribuir para que a gente faça, o cliente vai lá, compra, faz a leitura no caixa, paga ali no cartão, sem contato com nenhuma pessoa, já consegue sair da loja. Então, quando a gente olha a tecnologia atendendo a cadeia inteira, eu acho que ela fica mais fácil de viabilizar do que quando a gente olha só os microprocessos dentro da operação. Sim, sem dúvida, concordo plenamente e concordo também que é fundamental estar em movimento, né? Não tratar as decisões como paradigmas. Eu olhei ou eu escutei alguém falar que isso não é para a nossa realidade do nosso mercado. Cara, talvez não era ontem, vai ser amanhã, então se colocar em movimento, estar pesquisando e estar analisando, né? Nesse exemplo do RFID, assim, ele traz ganhos paralelos lá na frente da cadeia, né? No exemplo da robótica, por exemplo, quanto vale, assim, gerar como efeito colateral positivo da utilização dos robôs, heatmaps da operação e saber, poxa, se os robôs estão indo demais para aquela região do meu CD e está congestionando um pouco aquela região, porque agora eu tenho esses dados, né? O robô gerou esse dado à medida que ele trabalhou, eu posso fazer uma melhoria de layout aqui, posso ter um ganho operacional, ou seja, estou mexendo no processo, no layout e tal. As coisas, eu vejo elas, assim como você, Thiago, de uma forma mais holística, né? A gente tem que pensar mais holisticamente, né? Sim. E nem tudo dá para todo mundo, né? Então, acho que de olhar também um pouco isso, às vezes funciona numa empresa, não funciona necessariamente da outra, funciona numa operação, não necessariamente funciona na outra. Então, acho que isso é também ter... Se a gente olha todas as postagens no LinkedIn, você fica depressivo, né? Então, você fala, meu Deus do céu, só eu tô para trás aqui, tá todo mundo inovando, mas a vida como ela é, não é bem assim. Calma lá, vamos ver o que realmente tá funcionando, o que realmente tá valendo. Então, vale pegar sim esses benchmarks. Eu gosto muito de fazer benchmark. Então, ir lá e falar com o cliente, olhar no olho dele e dizer: e aí, funciona? Me apresenta para quem tá fazendo. Lógico que algumas tecnologias vai ter que ter um pioneiro, vai ter que ter alguém puxando a onda ali, mas para quem já tem as soluções ou para quem já está começando, meu convite é sempre compartilhar para a comunidade, né? Eu gosto muito de abrir também a operação para visitar. Não tem nada demais na minha operação, mas assim, algumas trocas, algumas coisas sempre ajuda alguém a conseguir ver um pouco com outra ótica, ver oportunidades ali que talvez possa gerar um insight para outros movimentos dentro da sua empresa. Então, acho que vale olhar também um pouco de quem já está fazendo, um pouco ali de tendência, olhar no olho para saber se realmente aquilo serve para mim, se servir, puta, tem uma oportunidade de começar pequeno, testar. Acho que tem bons fornecedores agora de tecnologia, é muito difícil filtrar, né? Quando você olha tudo, você fala, bom, e aí, o que eu vou fazer? Tem tanta coisa, mas quando você começa a olhar um pouco o que faz sentido para o seu negócio, tem muitos parceiros que já permitem fazer testes, assim, ó, vamos testar 1 mês, 2 meses, para ver se realmente tem, porque se não tiver, você já nem sobe o case, eu acho que isso é muito legal, você já nem começa, então... Minha ideia é um pouco essa também. Dá para testar, eu já testei algumas tecnologias, algumas coisas, já vi, puta, para nossa operação realmente não faz muito sentido. Então, nem subimos case, nem fomos atrás, porque realmente não dava naquele momento. Mas não quer dizer que não vai dar amanhã. Então, vamos continuar olhando, ela se aperfeiçoa, a gente vai ganhando um pouco. E tá mudando tudo muito rápido também. Né? É isso aí. O cenário muda, e à medida que o cenário muda, que o cliente muda, que as exigências mudam, a logística é a primeira impactada e muda, né? E a gente tem que estar acompanhando isso aí, concordo plenamente. O maior risco, então, é ficar parado, né? O maior risco de todos é não olhar para as soluções achando que está tudo sempre muito distante, né? E no caso da robótica, ela tem esse ar meio... tecnologia autônoma demais, né? Muita inteligência artificial e muitas vezes assusta as pessoas. E acho que todos os nossos papos aqui foram importantes para mostrar que não. Que a robótica é uma tecnologia acessível, flexível, falamos muito dessa palavra aqui, né? E que pode ser adaptada para vários negócios. Terminamos, então, essa temporada. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por todas essas trocas, por estarem aqui com a gente. Joia, eu que agradeço pela condução e agradeço bastante o Thiago aí por ter vindo. Nós acreditamos que não só falar da tecnologia em si, né, é uma coisa importante, né, e está por detrás, digamos, da promoção desses videocasts, mas também compartilhar a experiência com a comunidade de supply chain, de logística, né. Então,
ter a oportunidade de conversar com você, com toda essa bagagem, com todas essas histórias aí que você contou e compartilhou hoje, é muito especial para nós. Obrigado, Thiago. Que isso, eu que agradeço. Para mim é um papo que eu ficaria num bar a tarde toda, tomando uma cerveja e batendo, conversando com pessoas tão legais assim. Para mim é uma honra também compartilhar. Eu gosto muito do compartilhar na comunidade logística, né? Eu brinco que se a gente não se ajudar, quem vai nos ajudar, né? Quem tá aqui por nós. Então é uma comunidade que acho que precisa de fato se ajudar, se compartilhar para a gente crescer junto. Acho que a briga tá lá na ponta, né? A briga tá no produto, não tá na nossa operação. Então, até para efeito de ESG, até para efeito de comunidade, quanto mais a logística estiver unida, mais acho que todo mundo ganha. E para mim é uma honra estar aqui participando desse papo e fico à disposição para ajudar a comunidade aí no que for preciso. Perfeito. Então, se você não assistiu os outros 3 episódios dessa temporada, faça isso. Eles estão disponíveis no Spotify e também no YouTube, para que você aprenda muito com o Elcio, com o Thiago, e discuta dentro da sua realidade o que é a possibilidade de implantação de robótica e de outras tecnologias. Por aqui a gente teve 4 episódios. No primeiro episódio nós falamos sobre mercado de robótica, sobre a AMR, como ele está no mundo, como ele está na América Latina. No segundo episódio a gente falou de conceitos, conceito de automação flexível, conceito de automação, o que muda, por que a revolução é tão impactante assim. No terceiro episódio nós falamos sobre ganhos que vão muito além dos operacionais. Os operacionais são muito importantes, sim, mas há muitos outros ganhos muito indiretos e que a gente discutiu aqui, foi muito legal. E nesse último episódio, como você acompanhou, nós falamos um pouco sobre o momento certo, sobre a eureka da implantação e como é importante que a gente não espere esse momento para ouvir, para ter essas informações sobre o mercado e para pesquisar. Muito obrigada pela sua companhia nessa segunda temporada. Ouça também a primeira temporada, caso você ainda não tenha feito isso. E nos encontramos na terceira temporada do Log Talks. Continue seguindo a Corber nas redes sociais, acompanhando todas as novidades, que a gente vai compartilhar muito conteúdo, com certeza, com vocês. Até logo!